Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Palavras Bíblicas e Reflexão. Você já sentiu que nasceu para algo maior? Já percebeu que existe algo dentro de você que não se satisfaz apenas com o comum? Hoje eu quero falar sobre o chamado em Cristo, mas olhando para o Antigo Testamento. Porque antes de Jesus chamar os discípulos, Deus já chamava homens para viverem propósitos eternos. E talvez Ele esteja te chamando também. Abraão, o chamado pela fé. Em livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Perceba algo poderoso aqui. Deus não explicou o destino, não deu o mapa e não deu o detalhe. Ele apenas disse: vai. O chamado com fé não começa com garantias. Abraão teve que deixar segurança, família, conforto, para viver algo que ele ainda não via. E é assim com você, conosco. O chamado em Cristo muitas vezes vai nos tirar da zona de conforto para nos levar ao centro da vontade de Deus. Um outro exemplo eu deixo aqui para você. Moisés, o chamado em meio à incapacidade. Em livro de Êxodo, capítulo 3, Deus chama Moisés na sarça ardente. E o que Moisés responde? Quem sou eu? Eu não sei falar, eles não vão acreditar em mim. Quantas vezes você já disse isso para Deus? Mas Deus responde algo que muda tudo. Eu serei contigo. O chamado não depende da sua eloquência, depende da presença de Deus. Moisés não era suficiente, mas Deus era. Isto basta. O chamado do profeta Isaías. O chamado exige santidade. No livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, Deus pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Mas antes de Isaías dizer, eis-me aqui, ele diz, ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Antes do envio, houve purificação. O chamado não é apenas para fazer algo para Deus, é para ser transformado por Ele. Não existe chamado verdadeiro sem santidade. Cristo nos chama para viver diferente, pensar diferente e agir diferente, como num grande exemplo do profeta Jeremias. O chamado começa antes do nascimento. No livro de Jeremias, capítulo 1 e no versículo 5, Deus declara: antes que te formasse no ventre, te conheci. Isto é profundo. Deus não improvisa chamado, ele planeja. Jeremias disse: eu sou apenas uma criança. Mas Deus respondeu: não digas eu sou uma criança. Talvez você esteja dizendo a mesma coisa. Eu sou jovem demais, eu sou velho demais, eu não tenho estudo, eu não tenho capacidade. Mas, se Deus decidiu, ninguém pode anular.
O padrão no Antigo Testamento é claro. Deus chama, o homem reconhece a sua limitação e Deus capacita e a missão começa. E em Cristo, esse chamado se amplia. Hoje, Deus não nos chama apenas profeta, Ele chama filhos. Talvez o seu maior erro não seja falhar, seja ignorar o chamado. Hoje você tem duas opções: continuar no comum ou responder: eis-me aqui. Olhe para os céus e declare de todo o teu coração: Senhor, se tu estás me chamando, eu digo sim. Porque Deus não chama os capacitados, Ele chama os incapazes para o tornar capazes e enviá-los à sua missão. Se existe um chamado sobre a sua vida, tire o medo, remove a insegurança, purifica seu coração e faça a vontade do Senhor. Ele não quer que você viva no automático, Ele quer que você viva no propósito. E no nome de Jesus, Ele quer fazer de você um missionário através do chamado que Ele fez para você hoje. Se você está aí ouvindo esta palavra reflexiva e quer tomar uma decisão de servi-lo ao Senhor, assim como o Senhor chamou Moisés, Abraão e tantos outros, Ele também chama você. E Ele quer fazer de você o que Ele fez com seus servos, os profetas, que foram grandes missionários, mesmo numa época muito difícil. Porque Ele é o Deus que, quando chama, Ele é capaz de nos dar a vitória. Lembre-se do chamado de Samuel. O chamado começa com sensibilidade. Samuel estava dormindo, já, né? Quando o Senhor o chamou. No primeiro livro de Samuel 3, Deus chama ele ainda criança, sabia? E o texto diz: Samuel ainda não conhecia o Senhor. E às vezes você pode estar dizendo a mesma coisa. Eu nem sei de quem você está falando. Eu não sei nem sobre o que você está dizendo. Mas existe um Deus que Ele chama todos nós. E assim como Ele chamou Samuel, Ele chama você também. Ele ouvia a voz, mas ainda não discernia. E quantas pessoas hoje estão ouvindo Deus chamar, mas confunde a voz com ruídos do mundo? Samuel aprendeu a responder. E assim você também pode fazê-lo. E dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O chamado começa com sensibilidade espiritual. Quem não aprende a ouvir nunca saberá para onde ir. Deus já está falando com você. Você precisa silenciar o barulho do mundo para ouvir o chamado de Deus. Mais um chamado que o fez diferença no mundo antigo das nações que Deus escolheu. Gideão, o chamado não depende de Juízes, capítulo 6 e o versículo 12.
O anjo do Senhor diz a Gideão: O Senhor é contigo, homem valente. Mas Gideão estava escondido. E como? Com medo, se sentindo pequeno. Ele disse: Minha família é a mais pobre e o menor. Deus chamou ele de valente antes dele se ver assim. O chamado revela quem você é no céu, antes de você ser reconhecido na terra. Deus não te define pelo seu passado, ele te define pelo seu propósito que tem contigo. Outro chamado que faz nós refletirmos é o chamado de José. É um chamado que passa pelo processo. A história de José, em livro de Gênesis 37:50, nos ensina algo profundo. Chamado não significa facilidade. José foi traído, vendido, acusado injustamente, preso, mas o Senhor era com José. E o chamado pode passar pelo deserto, prisão, silêncio, mas o Senhor prometeu e ele cumpre. O processo não cancela o chamado, ele te prepara para sustentá-lo. E nós vemos que no Antigo Testamento um padrão espiritual. Abraão, chamado pela fé. Moisés, chamado apesar da incapacidade. Isaías, chamado após purificação. Jeremias, chamado antes do nascimento. Samuel, chamado pela sensibilidade. Gideão, chamado mesmo se sentindo pequeno. E José, chamado que passa pelo processo. Todos apontam para Cristo.